Bom dia, muito bom dia. Hoje vamos falar sobre um assunto muito especial, uma sensível que é casada com um alegre. E aí, como é essa relação, já que eles são opostos? Muito bom, muito gostoso. Já tem um tempo que eu queria trazer a Camila aqui, mas só deu certo hoje e a gente vai conversar sobre esse assunto. Não é fácil essa junção porque eles são opostos. Eu vou chamar ela aqui e a gente conversa mais. Camila, Camila, Camila. Camila, muito bem-vinda. Como eu falei, estava falando antes de começar a live, Camila já tem um tempo que eu queria trazer ela aqui. Camila, ela é sensível, casada com um alegre, então assim, eles são opostos na marcação na velocidade de reação, na duração das impressões. Eles espelham facetas diferentes de um mesmo Deus. No meu livro eu vou falar sobre isso, a arte de relacionar-se, que Gênesis 1:27 diz que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então a maneira como nós funcionamos é sim espelho da imagem do Senhor, porém afetado pelo pecado. Então a Camila, sendo sensível, ela espelha uma parte do Senhor que eu chamo de profundidade, sensibilidade, detalhismo. Ela espelha essa compaixão de um Deus de compaixão. Porém, o seu esposo espelha outra faceta, o alegre. Ele espelha a alegria do Senhor, o dinamismo, o senso de humor. O Senhor é um Deus que tem um senso de humor daqueles. Então, eu quero conversar um pouco sobre ela, sobre isso, esse casamento como foi, e eles têm uma filha que é também alegre, né? Ou seja, puxou para o lado dela. Ela tá sozinha no campo dela, já que ela é fria e eles dois são quentes, e a marcação da memória dela é forte. E a deles não. Então, acaba que ela tem um pouco mais de estrutura, de foco, de tipo, as coisas precisam ser feitas assim. E eles, tipo, pra que isso tudo, né? E ela vai ajudando, e é muito bom para o Alegre ter uma amizade, pelo menos uma amizade sensível. Porque ajuda ele na questão do foco, na questão da organização, estrutura. E no caso, eles também são abençoados por ela. E ela também acaba que aprende a ter um pouco mais de leveza, já que a gente naturalmente é mais pesado mesmo, porque a gente está sempre aprofundando. Então, quem aumenta em conhecimento, segundo Salomão, aumenta proporcionalmente em preocupação, em análises e possivelmente até em tristeza também, porque conhece demais, sabe demais e afunda também. Então, Camila, se apresente. Camila mora no Eu Sudeste de Minas moro Gerais, é isso? em Minas Gerais, isso mesmo. Na verdade, eu sou pernambucana, né? Ó, E eu moro nordestino, aqui há hein, bastante gente? isso. Sobe Nordeste aí, ó. Nordestino. Família inteira é lá do Nordeste. Mas Ah, eu vim pra cá legal. com uns 9 anos, né? Então já me considero quase mineira, né? Metade. É, certeza. Enfim, eu moro aqui bastante tempo, né? Em Pirapora, Minas Gerais. É, E Sou a comida aí é casada, boa mesmo? muito boa, mas eu não abro mão da comida do Nordeste. Eu não abro mão de uma carne de bode. É bom carne de Eu bode. sou Fala não. apaixonada. Sou apaixonada. Já meu Que esposo bom. não gosta. Né? Eu e a minha filha, nossa, gente, nós amamos. Oh, que bom. Conseguiu trazer a filha para o seu campo. Que bom. Sim, Que bom. sim. Né? Como eu disse, é, em um outro vídeo, sou Uhum. mãe, né? Esposa, sou terapeuta, sou analista comportamental. E Muito bom. entender os sentimentos, né? As emoções, porque cada um tem um espelho diferente, né? É, Exato. Foi desafiador, mas para mim foi libertador ao mesmo tempo, né? Porque o autoconhecimento, ele. Ah, um minutinho. Uhum. O autoconhecimento, ele, para mim, foi libertador porque transformou a forma, né? Como eu me enxergo, como eu vejo as pessoas e até mesmo como eu percebo o mundo. Olha E só. o autoconhecimento é reconhecer os nossos padrões internos, entender o porquê eu ajo, como ajo, percebo, e como Deus quer alinhar tudo isso ao propósito que Ele tem para nós, né? Porque os nossos Exatamente. defeitos, Muito as bom. nossas fraquezas, os pontos fracos de cada um de nós, né, não fazem parte da criação, né, original de Deus. Eles Isso. surgiram depois da queda do homem, quando o pecado Perfeito. entrou no mundo, a nossa Excelente. natureza foi afetada, né? É Excelente. interessante que eu quero mencionar aqui bem rápido.
lá no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 19, diz assim, né? Paulo diz, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, né? Mas o mal que está sempre diante de mim, né? Muito bom. Ele enxergava isso dessa Enxerga. forma, essa luta, porque não Uhum. era só uma luta contra o pecado, né? É, era uma luta que ele enfrentava interna, né? Uma luta assim, silenciosa contra o seu próprio eu, contra as suas inclinações naturais, né? As suas impulsividades, sua tendência natural. Paulo não Perfeito. enfrentava apenas o mundo espiritual, ele enfrentava, Perfeito. né, aquela tempestade emocional dentro dele, né? Então, ele Exatamente. dizia que essa luta era, né, era uma guerra. Ele queria fazer o certo, mas a inclinação dele, né, o automático dele, o natural dele, era a impulsividade, né? Porque Paulo, nós podemos notar a história dele, lendo a história dele, que ele tem, né, como eu posso dizer, ele é quente, né? Ele tem a Ele é quente, ele é voltado para impulsividade, fora. Sim. exatamente, Tem muita facilidade de ir né? A lá e fazer. reação, Toda hora ele está em ação, toda hora ele está para fora. exatamente, Justamente. exatamente. E E ele tem entender isso curação para das mim, impressões. Sim, pode falar. é maravilhoso. E é É, algo que eu desejo para todos, né? Esse é conhecimento, mesmo. né? Ah, a Esse. gente não é o mesmo, né, Camila? Depois que conhece, assim. Por isso que a gente quer que outros conheçam. Porque fez diferença na nossa vida e vai fazer também na de outros. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Uhum. Então, me fala aí dos desafios, como é ser casada com um alegre, quais são os... Você, quando casou, já tinha esse conhecimento? Ou foi depois que você casou que você começou a buscar? Como foi? Trocando aqui. Então, não. Quando eu me casei, eu confesso que eu me apaixonei, assim, pela forma, né? Pelo jeito que o meu esposo era Uhum. comigo, assim, bem alegre, aquela pessoa leve, sabe? Ah, Super engraçado. Ele é assim, tudo pra ele é motivo de trazer piadinhas, é. quer fazer você Vem no rir, chip já, vem no chip, todos se eles. descontrair. E assim, como eu tive alguns relacionamentos pesados com pessoas assim, quentes, Uhum. assim, então ele trouxe uma leveza. Só que assim, ao mesmo tempo que ele traz essa leveza, né, essa alegria, nós, né, como nós temos essa sensibilidade, nós somos muito autocríticos e críticos também, né? Da mesma Isso. forma que nós nos cobramos muito, nós temos uma cobrança interna extrema, nós cobramos na mesma medida dos outros. É sim, E é eu sim. notava essa superficialidade. E os Sim, sim. alegres, muitas das vezes, se eles não dosar, eles É. transparecem pra gente, né? Uma superficialidade, de não Uhum. levar muito as coisas a sério, né? Uhum. Tudo é voltado para brincadeiras. Nós não, nós temos essa sensibilidade. Muitas das vezes nós queremos um momento de conversa mais séria, né? De que a pessoa venha entender o que está passando internamente em nós, né? E Uhum. eu tive esse conflito, mas eles não enxergam como a gente enxerga o mundo, né? Isso, Eles, isso, eles não têm isso. o mesmo É olhar porque que nós. exatamente, é porque cada um tem uma maneira de enxergar o mundo e cada um traz coisas boas e como foi afetado pelo pecado, né? Tipo, eles trazem essa leveza que é algo muito bom. O ser superficial para eles até certo ponto é bênção, porque é a maneira como eles enxergam o mundo, como eles não conseguem enxergar o mundo como nós, é claro que eles não vão aprofundar. Então, eles vão ali a superficialidade não necessariamente como uma crítica, tem o lado ruim, mas é porque de fato eles enxergam o mundo com a leveza. A gente vai falar sobre um assunto com eles, eles não percebi isso, não, não entendi. Eles ficam até Exatamente. encantados, alguns deles conosco. O alegre com o sensível, eu vejo muito isso. Eu dou estudos em vários lugares e quem vem falar muito assim, geralmente é o sensível. Como você é profundo, não sei o quê. Porque qualquer coisa para eles, na verdade, assim, para nós a gente quer mais, quer mais, quer mais, mas para eles não, qualquer coisinha, uau, já, né? Tipo assim, parece criança, porque de fato eles realmente também têm essa infância Sim, que é do é uma Senhor. leveza no olhar, se É, surge um problema, né? Eu costumo dizer que eles são otimistas, né? Eles sempre olham muito para um lado otimistas. A positivo. gente Enquanto os sensíveis, é o oposto. eles já são o quê?
mais pessimistas. Pessimista. Sim, Eu falo por mim mesma. Se sim, 90% pode dar certo, mas tem os 10% ali de algo dar errado, nós olhamos para os 10%. Nós focamos nos 10%, porque nós queremos essa perfeição. Tem que ser 100%, entende? E eles não. isso. Se tem Sim, ali 90% de dar errado, mais 10%, eles focam nos 10%. Então, isso. eu admiro bastante essa leveza, essa forma É de mesmo. olhar o mundo. E já até desejei ser como eles, devido a Acredito, muitas batalhas internas, sabe? acredito, Que eu já acredito. enfrentei A devido a gente essa pensa assim, a vida sensibilidade, seria tão esse mais peso. fácil. Sim, sim, Aham. muito mais Assim, fácil mais para fácil até lidar com as certo emoções. ponto. Mais fácil em detrimento de como nós, Sim, mas ele também tem as batalhas dele. Mas é isso. sim. É a Né? batalha, que é a questão de falta de constância, né, instabilidade, falta de foco, né? Então, Isso. e tem essa questão que eles buscam muito pela aprovação externa, né? Essa questão de ser notado. Então, É, hoje eu posso é. perceber que não tem temperamento, não tem, como eu posso dizer, não tem pessoa Personalidade, perfeita, essência. personalidade, né? Que faz parte da nossa essência, não tem, nós não somos perfeitos. Sempre vamos ter, né, em nós pontos positivos e negativos, mas o Senhor, Ele quer nos moldar nisso aí. Isso, É onde foi isso. feito nessa essa ferida, onde foi feito, né? Onde nós caímos, Ele quer nos levantar, né? Porque a partir do momento que entrou o pecado, e aí surgiu todas essas debilidades que nós temos, né? Mas o Senhor, Ele vem nos falando que nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Como nós podemos renovar a nossa mente? Nos conhecendo, né? E sabendo a É vontade mesmo. de Deus para nós, né? Buscando o Senhor, do Senhor os frutos do Espírito, né? Verdade. E é interessante que eu gosto de lembrar também dos, como você os chama, né? Tranquilos, calmos. Eles já Tranquilo. dominam essa questão de um dos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Isso eles É têm de sobra. verdade. Eu admiro Uhum. muito, muito, né? Uhum. Os tranquilos, né? Os sensíveis, né? Aham. Eles pensam antes de falar, enquanto aqueles quentes, né? Eles externam primeiro, né? Antes de pensar. Sim. E, e eu gosto muito de, como eu mencionei, Paulo, eu admiro muito essa ousadia, que é algo Aham. que nós sensíveis, nós temos um pouco de dificuldade em questão dessa Sim. ousadia, dessa força que eles têm. Eu admiro muito, né? Os ágeis, né? Uhum. Essa Eu intensidade também. deles. Eu acredito que todo sensível admira nos ágeis essa força, essa coragem, que é justamente o oposto, que nós somos o espelho deles interno, né? Então a Exatamente. gente até tem uma coragem, mas para poder chegar nesse momento, a gente vai ter que refletir, vai ter que analisar, vai passar um tempo que é frio, se volta para dentro, né? Vai levar um tempo. Então a gente luta mais com o medo. Por quê? Porque o ágil não deixa nenhum medo se instalar. Vê o problema, ele já vai resolver, ele vai agir. Então aquilo já dá outra mais ousadia, mais coragem. Então, eles são. A gente é o oposto, mas é o espelho. Eles têm coragem porque eles Exatamente. são quentes e nós somos mais. Lidamos Sim, mais. sim, Lutamos mais com medo porque somos internos. A gente vê isso em Moisés toda sim. hora. Não, Senhor, manda quem tu tens de enviar. Não, porque a gente se acha o pior, a pior pessoa, que não dá conta, que não sei o quê. Sendo Sim, que tem muito a ver com a maneira como funciona. E você vê Deus trabalhando com tanta paciência, né, com Moisés, que ele sabia a parte que Moisés traduzia dele, que foi afetado pelo pecado. Essa perfeição, esse perfeccionismo, essa busca por fazer as coisas muito certinho, vem de Deus. É tão interessante isso que, tipo assim, o que há de bom em nós vem do Senhor. E, na sim. verdade, a gente é a imagem de Deus, só que foi afetado pelo pecado. Deus, ele é as quatro formas e muito mais porque ele é Deus, mas ele compartilhou conosco uma parte do ser dele, que foi perfeita, como a gente comentou aqui na origem do mundo, né? Mas que foi afetado pelo pecado. Então aí dá esses problemas, né, Camila? Pode falar, mas eu também admiro muito Exatamente. nos Ages. O Deus perfeito, né? Porque nós Deus vemos perfeito. nele o que há nos ágeis, né? Que é a coragem, a força, a fé. Eles não É, só planejam, eles agem mesmo, né? Eles isso. buscam aquilo. E nós também podemos ver a sensibilidade em Deus, né? De olhar a dor do outro, sentir a dor do outro.
Eu Sim, posso dizer paixão. isso como prova viva, né? Eu tenho muito isso, de sentir o que o outro está sentindo, Sim, absorver. todo E nós, sensível. sensíveis, sim, é o ambiente, tudo nós absorvemos, né? Tudo. E uma das coisas que Tudo eu tenho leva. até refletido sobre isso é sobre essa, não só essa sensibilidade, mas também essa percepção, né? Do olhar, da forma que o outro fala. O sensível, ele é muito, ele percebe todos esses ricos É, detalhes, né? sim. É a É, forma que o outro fala, o tom da voz, o olhar, tudo. tudo para ele é detalhe. Enquanto É os mesmo. quentes, né, pode passar por eles isso desapercebido, para os sensíveis não, devido à sua, Exatamente. né, sua forma de Exatamente. enxergar diferente. E Isso essa se é a forma explica de Deus, né? isso se explica pelas duas bases de personalidade, porque é frio, se volta para dentro e tem duração das impressões longa. Então a gente sente tudo com muita intensidade, tudo é muito profundo. Qualquer sorriso, aquele sorriso parece que não foi tão verdadeiro. Eu acho que está acontecendo Sincero. algum problema, tem alguma coisa errada, Sim, tipo assim, sim, né? Eu acho que ela está sofrendo, exatamente. o sorriso é só para maquiar. A gente vê muito assim, é ruim ver demais, mas funcionamos assim. Os ágeis também enxergam por causa da marcação da memória. Ambos temos essa maneira de ser, só que o sensível ele enxerga ainda mais detalhes. O ágil, como por causa da Muito pressa, ele não detalhe. consegue ver esses detalhes, mas ele também enxerga muito bem, porque ele tem um olhar de águia, né? A visão que o Senhor deu a ele foi de águia. E eu acho muito interessante, né, a calmaria que o Senhor deu, né, para aqueles que estão tranquilos. A gente pode também mencionar aqui Abraão, né, que é Muito. um exemplo, né, de um homem muito tranquilo. Sim, Eu confesso eu uso ele no que, meu livro. como exemplo, Uhum. e assim, nós podemos espelhar, né, essa calmaria, mas também tem a questão do ponto fraco, né? É a Por exemplo, no passividade. momento em que isso, exatamente, a passividade, né? Deixar de agir no momento que deveria agir, né? É, Sim. são, a tranquilidade não pode, né, impedir nossa ação, né? Sim. É onde o Senhor ele também quer trabalhar, nos ensinar a forma, né, o momento certo de agir, né? Usar essa tranquilidade para mansidão, né, o domínio próprio, dominar as emoções fortes, é isso. E nós É, podemos aprender com cada um deles, né? é, E é. assim, mas assim, a sensibilidade me encanta muito, né? Porque os sensíveis, eles têm uma criatividade, É, eles pensam a longo prazo, né? Antes de é verdade. agir, né? É verdade. Analisam tudo. Eu E gosto de ser assim isso me também. encanta muito. Essa É verdade. criatividade, Às essa vezes paralisa intensidade, também, mas essa eu também entrega, gosto. né, emocional. E da É mesma mesmo, forma que eles são com os outros, eles cobram de si mesmos, é né? verdade. Eu, por exemplo, me cobro muito. É, só que eu aprendi com o Senhor, é melhor feito do que não fazer, né? Melhor eu fazer, agir, Melhor feito que do que perfeito, pensar. né? Exatamente. E é algo que uma das minhas batalhas, né? Que eu já travei bastante, é essa questão mesmo, né? Paralisia emocional. Paralisia. A O gente medo de fica errar. muito ali ruminando, aí acaba que não vê como agir e como romper esse ciclo de pensamentos. E quando começa, a gente fica naquele ciclo e não sai dele, né? Um ciclo infinito. Porque de Porque o fato, nosso cérebro, quando a gente dá força para um pensamento, né, ou algo que nós acreditamos, cria uma força tão grande que fica em nossa mente criando cenários, criando situações, criando histórias, né, conclusões. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Nós damos força, se nós darmos força, né, ele cria pernas, nem né? O fala. nosso cérebro vai. Enfim, nós temos que ter muito cuidado, né? E uma das batalhas emocionais minhas também foi isso. Eu, como uma pessoa muito sensível, travei uma guerra contra a depressão, travei uma guerra contra a ansiedade. Tive assim, por longos períodos, uma batalha emocional muito grande. E Uhum. para nós sensíveis é muito mais difícil. Não É, que o ágil não possa passar por isso, pelo contrário. Eu atendi uma moça, né? E bem quente,
que passou por uma depressão. Mais interessante que é o motivo que levou ela à depressão, né? Essas batalhas emocionais foram justamente aquilo que o Kent tem de mais forte, a busca pelo controle. Quando ela se sentiu Tá falando do fora ágil, do né? controle, exatamente. É Quando que o ele é ágil, crente né, essa seco. moça, ela Ele se luta com o sentiu controle. fora do controle daquela responsabilidade que ela tinha, ela então, ela mergulhou ali na depressão Uau, e só pôde voltar quando, né, se estabeleceu, voltou ao entendeu? controle. Uau. Essa E é questão do controle é algo que eu interessante, tenho né? estudado com os ágeis, porque assim, tanto o ágil quanto o sensível, por causa da marcação seca, ambos lutam com o controle. A diferença é que o controle do ágil é para obter resultados. E às vezes, para obter poder também está por cima. O sensível, o controle geralmente é para se manter seguro. Tipo assim, eu estou sempre pensando em como eu vou analisar tudo para que eu não sofra. Então, quer se manter o máximo seguro que ele pode e até assegurar a segurança dos que ele ama também. Ele não quer que ele sofra. Exatamente, Então, busca exatamente, né? muito isso. E, É uma luta, tipo assim, é inerente. Alguns cristãos dizem que, tipo assim, não, se você luta com o controle, você está em pecado, algo assim. A questão é, estamos falando de uma natureza que ele vai lutar até o final da vida, porque é uma questão humana, de sobrevivência. Todos vão lutar com o controle, mas o ágil sensível é muito mais. Mas o ágil é sempre assim. A questão do controle para ele é como que eu dissesse que amanhã não iria amanhecer negra. Se Deus me deu essa cor negra e Deus me deu esse cabelinho cacheado. É a minha essência. Então, todos eles vão lutar com o controle, que tem a ver com os processos internos dele, que ele está sempre buscando o resultado. a Então, forma assim, como eles funcionam, né, é diferente, né? A forma como o Alegre funciona, o que pode o levar Alex a tá nem ele, para né, controle. Você pode, para ele não controlar. quer controlar nem a vida dele. Tipo assim, ele não quer controlar nada, ele não quer que ninguém controle ele. Tipo assim, deixa eu viver a vida leve. Sim, só que os alegres também, eles passam, né, por essas batalhas emocionais. A questão de Sim. querer ser visto, Isso eles têm aí. essa dependência, sabe? Essa busca por aprovação. Assim, se Sim, ele se sente rejeitado, se ele se sim, sente ali incompreendido, não ouvido, ele fica abatido. Só que sim, a forma dele lidar com as emoções é diferente dos sensíveis, né? Que sim. guarda tudo dentro de si e vai ruminando, né? Naquelas emoções e pensamentos. O alegre não, ele pode estar triste aqui, mas se tem outro motivo para fazer ele sorrir, ele muda, né? De É. Até porque, por causa que emoção. ele tem a umidade faz com que também não fixe nele, né? Ele naturalmente já recebeu do Senhor uma base da personalidade que facilita isso. Tá, eu tô triste agora, mas daqui a pouco vê outra coisa, vou sorrir com isso. A Sim, umidade tem e é esse. exatamente, ele tem essa questão de busca por prazer, né? Então ele É, está sempre ali pelo buscando por fácil. algo que traga prazer imediato, alegria. Então É, é incrível, é a essência dele. Eu é sempre muito digo que incrível o olhar deles. Eu sempre digo que o mundo é o palco onde o alegre ele quer se apresentar. Ele quer que todo mundo bata palma. É uma eterna criança, tipo assim. E já é interessante, tem crianças que não gostam. Tipo, se baterem palma pra mim, eu vou querer sair, fugir, algo assim. Depende da situação, eu tenho que estar muito Sim, bem entendendo por que estão batendo palma, senão eu vou sentir vergonha. O alegre, ele busca palmas toda hora, assim. Eu acho isso também bonito até certo ponto. Sabemos que foi sim, afetado pelo pecado, mas assim, o mundo é o palco onde eles se apresentam. Toda hora falante. É tanto que a profissão que eles combinam muito com eles é a comunicação, o apresentador, né? Porque o exatamente. mundo é o palco para eles. Eles se apresentam mesmo, Sim, animal. Eles gostam de brincar com os animais, de comer de tudo, de modo geral, né? E sim, a exatamente. criação, eu acho assim, isso é um pensamento meu, né? Porque eu venho estudando eles, eu olho para a Bíblia. Eu acho que o alegre é o que tem uma sincronia com a criação, como nenhuma outra forma. Parece que Deus fez ele para ter esse dinamismo e como ele representa o Deus imanente que se faz presente, que abraça, que toca. Então ele parece que tipo assim, ele e a criação têm uma relação muito íntima, muito íntima. Tem muitos deles falam com plantas. É uma coisa assim muito engraçada. A mestre conversando com as plantas. Eles gostam muito de animais. De modo geral, né? Que é bem interessante. A minha mãe, ela é alegre, bastante alegre, sabe? Ela tem essa intensidade nos alegres. E assim,
Mas assim, depende muito também da maturidade, né? Porque tudo é questão de maturidade, de se conhecer. E eles Sim, têm essa questão de falar muito antes de tem pensar. Nossa, necessidade. fala bastante. Sim. E é algo que tem que ser dosado, né? E Você já vê nós isso temos aqui essa, tudo. né? Nós sensíveis temos essa dificuldade de se expor, né? De eu confesso que no meu ministério, assim, com o Senhor, até Hum. hoje tem sido assim desafiador, porque o meu desejo seria ficar atrás dos bastidores. Esse é o meu desejo. Mas o Senhor, ele nos chama para A fazer gente quer ficar no além do que deserto nós igual Moisés. Aí Deus chamou Moisés para quê? Para poder, tipo assim, abrir o mar liderar. vermelho. Mas sim, Senhor, eu queria ficar lá no deserto. Exatamente, né? Eu E queria ficar Jeremias, lá. né, aquele é conhecido como o profeta chorão, e Deus chama ele ali, mas ele de primeira já disse que é pequeno, né? Que criança, não Desse sabe. jeito. Eu me vejo muito em Jeremias, eu me vejo demais. Senhor, manda quem tu tem que enviar, Moisés. Manda quem tu tem de enviar. Manda fulano que é mais capaz do que eu. Eu falo muito isso. O meu trabalhar, Deus me chamando para o trabalho dele é sempre assim. Eu nunca vou de cara, é resistência. Conversando ali, não, senhor, manda. Fulaninha é bem melhor que eu, viu? O senhor não percebeu? Como se o senhor, tipo assim, não fui Sim. você. Mas é assim que a gente funciona, Mas desse é jeitinho. interessante, né? É essa questão que está dentro de nós, né? Esses pontos fracos, né? Sim, Esse olhar que nós temos para nós mesmos, mas não é um sim, olhar de Deus, porque Deus nos fez perfeitos, né? é verdade. A criação dele foi perfeita. E esse Aham, olhar de Deus para nós é um olhar de que você é capaz, né? Ele já derramou os dons sobre nós, né? Só sim, que nós muitas sim, das vezes estamos com os olhos vendados, não enxergamos o nosso valor, não enxergamos o nosso potencial, né? No verdade, Senhor. E essa verdade. sensibilidade Um Senhor, e assim, o justamente. medo, né, de expor é o É. medo do que os outros vão pensar, e se eu não Sim, conseguir falar, vão né, rir da de forma mim, como vão. eu espero. É, Nós temos muito isso, né? Essa questão do tem. perfeccionismo, né, de sair tudo perfeito. Ah, e É, se eu não é, souber falar as palavras corretas? é. Mas o A Senhor gente só é tão quer que nós assim. vamos, né? Exatamente. A gente é tão Ele só assim que quer que eu nós sempre digo que a obedecemos. gente sente vergonha alheia. Tipo assim, se alguém vier, às vezes os quentes são mais expressivos e o alegre é tão ingênuo, né? Vamos supor que ele vai apresentar um trabalho. O trabalho que eu olho assim, ele não tem nem vergonha de apresentar um trabalho desse, não, porque eu tô com vergonha por ele. A gente tem Sim, vergonha eu alheia. sinto. Eu já senti as emoções de uma vergonha de ver alguém, sabe? E eu sentindo, sabe? Porque nós sentimos, né? Aquele É. peso, essa sensibilidade é tão Uhum. profunda que nós sentimos, como se fosse o outro. E eu sentia É. aquela vergonha. E no lugar dele eu jamais teria essa coragem. Mas essa análise nos ajuda muito também, né? A ter cuidado com o que nós falamos, né? Para não machucar o outro, Muito prudente a né? gente é. É difícil dar uma escorregada. Exatamente. É bem Só que difícil. eu Mas a gente dá, quero dizer mas é uma bem coisa. difícil, porque a natureza empurra. Exatamente. Só que, assim, o sensível não maduro, né? Imaturo, ele também pode se tornar explosivo. De vez em quando dá Porque, uma. Até porque vai guardando, porque né? Não é bom. exatamente, né? Eu te falo por experiências próprias. Se nós não sabermos, né, lidar com as nossas emoções, guardando aquilo, ruminando dentro de nós, uma hora, e o problema do sensível é porque, por ele pensar muito antes de falar algo, as palavras são mais afiadas, sabe? São palavras que machucam falar. Então, é algo que nós temos que Muito refletir bem muito. colocado. Muito bem colocado. É, porque já avaliou de todos os ângulos quando ele. Que é uma coisa que o ágil faz, só que o ágil faz com muito mais rapidez. O ágil, quando ele quer machucar, ele sabe dizer as palavras certas. A gente acaba que conhecendo e fica ali ruminando, pode ser que fale em dado momento, porque vai, né, explodir já que tá guardando ali. Só que eu acho que logo em seguida dá um peso, né, na consciência. É um Que peso já muito o ágil ele grande. dribla isso melhor. A gente mesmo se afunda, né?
E talvez nem foi isso Exatamente. tudo, Eles nem lidam foi com. isso tudo quanto, tipo assim, se o ágil quiser ferir, ninguém supera ele. Ele é o, porque ele é quente, ele é a nossa versão quente, né? Mas a gente, com certeza, como você falou, se não tratar as emoções, está ali guardando, e aí. É porque a terra tem os terremotos, né? Então, a terra está lá, ela pode ser produtiva, mas também tem um terremoto que vem por baixo e causa todo um transtorno para a sociedade. Exatamente. É, Exatamente. é muito E bom se assim, conhecer. a minha menina, né? A minha filha, ela se chama Alice. Sim, Ela é Alice, olha, uma oh, alegria não para mim, acredito, uma alegria. acredito. E assim, você briga, né? Porque mãe a gente corrige, assim, né? Cada um E tem uma forma de corrigir. a gente quer tudo andando na linha, né, Camila? Exatamente. E parece que somos Com um um pouco pouco mais de duros às vezes. sensibilidade do que o ágil, né? Tipo assim, o ágil ele quer criando na linha também, mas os gritos, tipo assim, o impulsionar é assustador. A gente tem um pouco mais de exigência, mas geralmente cuida mais com o que vai dizer. E... Mas pode falar, e ela é alegre. Eu acho interessante, como eu digo, eu admiro muito que eu brigo com ela ali, né? Corrijo sobre algo e aí ela não gostou, não aceitou a correção. Ela fica ali de cara fechadinha, mas daqui a pouco tá me abraçando, sabe? É tudo tão leve É, isso. é, é. Eu É porque admiro muito minha filha. a duração é curta e a motivação central deles é pessoas. Então, tipo assim, tá bom, que chateado. Eu quero a mamãe, quero abraçar, quero beijar, quero estar próximo de novo, né? Isso. É muito Não é de interessante. guardar, né? Não é Não, a natureza não. Bem interessante. É tão bom aprender, né? de Começou a reproduzir minha voz de repente. É, pois é, essa questão do foco, Camila, para você lidar com ela é difícil? com foco, lidar com foco, para mim não é difícil. Eu digo em relação a ela. Parece A gente tá... Parece que depois de um tempinho as lives começam a dar umas cortadas. Talvez é bom não deixar a live tão longa para a gente não perder. Só um minutinho, vamos continuar. Tá. Tá me ouvindo? Então, ó, sim, Ah, ótimo. saiu aqui bem. Tá. Eu digo assim, a sua dificuldade em lidar com ela, porque como é que ela é com relação aos comandos? Você manda fazer algo, ela consegue começar e terminar com essa Os alegres questão? têm isso, né? Tem essa questão de falta de foco, né? Sim, Para eles tudo é isso eu perguntei. diversão. É esse o problema que Hum, normalmente eu costumo enfrentar. hum, Tento ensiná-la a hum, entender que tudo tem limite, tem hora para brincar, hum, e tem um hum, momento de aprendizado, entende? Tem um hum. momento que ela precisa me ajudar em certas tarefinhas. Tarefas. E eu Uhum, tento ensiná-la dessa forma, porque ela já tem essa uhum, inclinação, né, de uhum. buscar, né, por prazer, então por diversão, por Isso, distrações, né? Então, isso. para ela a vida seria uma brincadeira, né? Sempre quer brincar, se distrair constantemente. Constantemente. Desse jeito. Constantemente. É diversão, é distração, mas eu sempre tento colocar limites, sabe? Ensiná-la. Porque a forma que nós ensinamos o alegre é diferente de ensinar um sensível, né? O alegre Uhum. nós temos que envolver também como ele vai aceitar, né? Aquele tipo de Isso. tarefa, É, entende? É diferente de ensinar um sensível. O é. sensível já tem disciplina, né? Ele já Qual entende, as coisas já natural. leva, já tem uma seriedade, né? Já os alegres não. Então, a minha dificuldade muitas das vezes é essa. Para que ela venha ter mais foco nas questões escolares, sabe? Uhum. Eu acredito, como deve ser desafiador mesmo. Porque, Mas, assim, por ela ser tão leve, assim, ela me entende. Me entende. que bom, que bom. Não, e realmente é uma bênção para o filho alegre ter um pai e uma mãe seco,
Com ágil é um pouquinho mais difícil, mas o sensível é bom, porque ajuda nessa estrutura que eles precisam, já que eles são úmidos, né? E nada fixa muito fácil. Então acaba que eles aprendem com o nosso foco, a sabedoria, o falar na hora certa, essas coisas assim ajudam eles, porque uma das coisas mais raras que a gente vê é o alegre com aporte seco. Mas é uma bênção e uma dádiva para ele. Eu conheço alguns alegres com aporte seco, que até Sim, confunde a gente, consegue arrumar um pouco a casa. Claro que é sempre uma luta, não é natural. Para a gente já é uma necessidade, de modo geral. Claro que a gente sabe que sensíveis, que foram filhos exatamente. também de alegres, talvez ganharam um pouco dessa dificuldade. Porque a natureza empurra, mas acaba que o ambiente desconstrói um pouco, né? Mas, Exatamente. O meu esposo, né? Assim, como eu disse, foi bem desafiador no início, principalmente por questões de conversas, né? Porque todo relacionamento, enfim, casamento, ele sobrevive, né, através de diálogos constantes, né, para que nós venhamos alinhar isso, aquilo que, né, não está dando certo, está desalinhado, enfim. E eu tinha muito essa dificuldade dele me levar a sério, sabe? De entrarmos em conversas, né, mais para profundo. alinharmos, né, o que está de errado no nosso casamento. Então, foi uma das minhas dificuldades para lidar E eu coloquei isso no com meu meu livro. esposo. Eu coloquei isso no meu livro, falando sobre isso, assim, né? Que os alegres precisam aprender a ter conversas mais difíceis. Para eles é muito difícil, né? E aí acaba que alguns problemas mais profundos podem nunca serem resolvidos por causa dessa leveza demasiada. A gente entende como eles funcionam, mas quer trazer eles um pouco para o nosso campo também, para poder Exatamente. Tentar, curar, né? às vezes eu falo coisas que, assim, ele tem um olhar diferente, um olhar mais leve, ah, não é bem assim, mas porque nós enxergamos de uma forma diferente, sabe? Às vezes tento ensinar também, né? Porque, assim, cada um tem que aprender com o outro. Eu já aprendi bastante com ele, sabe? Mas também quero que ele aprenda comigo, porque além de ser Isso. esposa, né? A esposa, né? Sempre Isso. fala que a mulher sabe, edifica Sim, o lar, né? Edifica a casa. E nós temos uma percepção, um olhar de Deus diferente. sim. Tanto os homens, né? Os esposos, os maridos. Sim. Enfim, Deus deu uma sabedoria diferente para a mulher. É. E se fosse o contrário, ele fosse sensível, você alegre, também você iria aprender com ele. Iria se sentir um Com pouco assim, certeza. parece que não é muito amada, até certo ponto, porque o sensível ele quer que o alegre fique ali andando na linha, né? Mas na verdade é uma demonstração de amor para que você então. É porque acho que o sensível tem até vergonha alheia pelas brincadeiras que às vezes o alegre pode fazer, tipo assim. Não, não faz isso, tá? Não se envergonha, tá? Sim, Esses sim. detalhes, assim, que o alegre, tipo, Ele é bem gente, só conhecido. Meu esposo, ele é bem conhecido aqui na nossa cidade, né? Ele tem um cargo, né, público. Ele é conselheiro tutelar. E assim, já, né, pela essência dele, ele é muito comunicativo, isso me assustava muito. Onde passava, se comunicava com muitas pessoas, conhece muitas pessoas. parece o Isso, prefeito, né? exatamente, Vereador, exatamente. vereador. E isso me Quem se assustava candidata a muito. vereador e prefeito ganham rapidinho, pela questão de que eles levam as pessoas nas costas, eles são popular, né? Envolve, né? Eles É, só lá, envolvem as eles pessoas atraem. na conversa, É, né? E assim, as pessoas gostam bastante dele, né? Justamente sim, por essa sim. alegria, essa espontaneidade que ele tem, sabe? Essa comunicação. E assim, mas isso me assustou bastante. Me assustou bastante. Eu Acredito. cobrava que não precisava ele sair falando com todo mundo, É sabe? Às porque a vezes ele gente fazia busca gracinhas segurança. comigo. É porque a gente busca segurança, então a gente vê a pessoa muito aberta. E de fato, uma das coisas que eu sempre falo, no meu novo livro que eu vou lançar, eu vou falar para os pais sobre isso, ter cuidado com as crianças alegres, porque elas geralmente são violentadas, literalmente, porque não tem a maldade na mente. Alguém chama, já vai. A gente não. Para a gente ir, a gente tem que ganhar confiança, tá? Então a gente sente medo por eles, para que eles também não sofram. E como eles estão, no caso, no casamento, ele está próximo de ti. Então, o perigo que ele corre também traz para dentro de casa, enfim, porque traz muita gente, né? E às vezes eles não têm esse filtro que a gente tem.
a gente tem uma maneira de enxergar a vida por causa daquela secura, que o ágil e o sensível. Claro que a gente pode fantasiar, mas se a gente disser assim, fulano não presta, é melhor você ir atrás. É melhor você avaliar o que a gente está falando, porque a gente tem uma maneira de enxergar com muito mais profundidade, por causa da secura, né? Tanto o ágil quanto o sensível tem esse benefício. Que Exatamente. os úmidos, mulheres, são muito adaptáveis. É por isso que eles também não conseguem ter aquelas brigas, aquelas coisas, porque eles não enxergam o mundo como nós enxergamos. Por isso que eles são adaptáveis. Justamente porque a umidade não dá a eles essa memória muito próxima que a gente tem. A gente não Exatamente. somente aprende com isso aqui, como aprende com aquilo, aí fica muita coisa. Eles não são essa esponjinha. É muito volátil, né? Exatamente. Tem algo específico importante, por exemplo, o meu esposo, essa questão dele ser, né, alegre, ser quente, ter essa impulsividade, tem que ter um cuidado, né, no que fala, né, porque, por exemplo, ele às vezes prometia umas coisas, falava umas coisas, e Cara aí deles. nós que guardamos, né, que lembramos dos mínimos detalhes, né, Mínimos para nós nada detalhes. passa Prometeu, prometeu. desapercebido. Combinado, não sou caro. Você não Exatamente. prometeu? Cumpra Exatamente, com e eu prazo. sempre aconselhava, né, ter cuidado com o que fala, porque você prometeu tal coisa, mas não cumpriu, e às vezes fala pelo calor do impulso, né, do momento ali, e não mede nem o que fala. E essa é a questão. Já foi. E eu Eu sempre vejo muito ali isso em Pedro, tentando. mulher. Eu vejo muito isso em Pedro. Pedro, acho que. Pedro, por que que tu não pensou antes de falar? Ah, não, Pedro é alegre, tudo bem. Tipo assim, tem um desconto, porque ele é quente e ele é úmido. Ele só fala. Eu coloco isso muito no meu livro, né? Pedro diz: Não, Senhor, tu não me lavarás os pés. Aí o Senhor Jesus diz: Se eu não lavar os pés, você não terá parte comigo. Lava o corpo inteiro. Ele tem Sim, que falar, ele sim, tem que falar. sim, né? E a Bíblia, ela menciona, né, a história dele, assim, do início ao fim, porque nós vemos um Pedro imaturo ali, né, dominado ainda pelas suas emoções, né? Sim. Mas também nós vemos Jesus ali cheio de amor, entendendo que ele ainda iria Muito, passar pelo processo, né? muito. Sim, Porque, sim. Senhor, E o não vou Senhor te conhece negar, nossa não te natureza. nego. Exatamente, ele sabe, né? Assim, o tempo de ignorância, de quando nós ainda não nos conhecemos, né? Mas o Sim, sim. interessante e o bom saber é que Deus já nos conhece, né? Nos conhece mais do É, que nós é, mesmos. Então, é. e ele ali na impulsividade, no calor do momento, né? Cheio de amor, não porque ele não tinha amor, né? Eu não vejo Pedro negando o Senhor por falta de amor, mas por Ele falta já de nem lembrava, maturidade mas ele já mesmo. esqueceu. Ele disse que ia fazer na quintura e na umidade ele esqueceu. Literalmente, ele esqueceu mesmo. Porque, olha só, se o Senhor Jesus dissesse para um sensível ou para um ágil, antes que o galo, eu ia ficar de olho no galo, eu ia ficar de olho no galo, cadê o galo? Pedro nem lembra mais de Exatamente. galo, de nada. Exatamente. Nós íamos ficar pensando, Não, peraí, ia né, no toda hora, galo é o ali. meu destino. Não, eu vou ficar de olho. Eu ia ficar brigando com o meu destino. Ele disse que eu ia pecar, mas como é que é? Eu ia negá-lo, né? Mas eu ia ficar de olho no momento. A gente não esquece. Mas olha só, Mas para Pedro, negá-lo a ele gente, falou para né, nós Pedro, não iríamos. Pedro nem lembra Exatamente. mais. E ele, Lembra mais não. no calor Esqueceu. do momento, na sua imaturidade, né, dominado ainda pelas Isso, suas emoções, ele sim. age. Mas o Senhor, Mas é ele, uma pela sua luta que misericórdia, todo né, Aham. Mas é uma luta que todo alegre, não importa se é crente ou, tipo assim, se converteu, tá? Eu estou ciente das minhas fraquezas. Não é algo que eu vou conseguir driblar, é algo que eu vou conseguir administrar. É isso que eu falo muito sobre mudança. Existe um grupo que entende que a mudança ela precisa ser efetiva e completa, e eu sei que em algumas áreas serão. Mas nessas que estamos tocante aqui, no tocante a algumas fraquezas intrínsecas à personalidade, olha só, você precisa ser honesto. Você vai lutar com isso até o final da sua vida. Não foi de Deus que ele tirasse essa fraqueza, porque ele vai trabalhar na sua vida por meio dela. Então, tipo assim, Deus vai fazer grande em nós como? Por meio dessas fraquezas. E a gente vê os apóstolos, todos eles exatamente, cheios de né, fraquezas, né? Fraquezas, inclusive, essas ligadas à essência da gente. Então, aí eu sou muito exatamente. honesta quanto a isso, eu sou muito humana. Eu gosto muito de entender essas diferenças. E, tipo, faz parte de ser humano no céu. Olha só, vive 70 anos, no máximo 80.
talvez 100. Mas é esse o período que vamos trabalhar. No céu vai ser tudo perfeito. Então, assim, o Senhor está muito apercebido disso. Ele quer trabalhar em nós, por meio de nós, apesar e além de nós. Então, faz parte de Exatamente. ter um corpo que ainda é fraco, né? Uma natureza que foi afetada. Então, o Alec vai sempre lutar com isso. Na quintura ele promete, na umidade ele esquece. Então, anota. Exatamente. Não, tem discussões que eles dizem que nem lembra. Eu falei isso, tem certeza que eu disse isso? É muito engraçado. Você disse sim, porque eu sei que tu esquece, né? Depois anote e bota aqui meu dedo para dizer que foi eu que disse mesmo. Exatamente. Nós trazemos, né, à memória coisas passadas. Tudo. E aí O ele olhar, a falava gente comigo, meu traz esposo, tudo. né? E você A gente ainda traz a lembra cor disso? da casa, o dia, se estava chuva, se estava sol, tudo, a gente lembra de tudo. Exatamente. Nós Eles temos uma não. memória. Memória fotográfica. Foi Deus que deu. A diferença é porque Deus queria fazer assim. Deus fez uns com memória Exatamente, forte, né? outros Só não. que. E por isso que nós temos que ser o quê? Moldados pelo Senhor, né? Nesses pontos Isso, fracos, né? Que nós temos. isso. Porque esses pontos fracos, eles nos levam ao quê? Ao pecado. Por É. exemplo, o quente mesmo. Ele pode ser levado, né? A ira, né? Sim. Autocontrole, né? A Uhum, soberba. E essas uhum, fraquezas que nos levam, né? Ao pecado. E nós sim. vemos o alegre ali também. Ele pode ficar instável espiritualmente. Então, Ah, buscar isso aí ele vai ser lutar até moldado o pelo final da Senhor. vida, não tenho nem medo. A gente vê muito assim, eu vejo Pedro lutando do início ao fim da sua vida, com essas fraquezas. Eu vejo Paulo também, até a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, é muito a natureza dele. Interessante que o Senhor registra isso. A Bíblia ela não tem problema de registrar os personagens como eles funcionam. Nós é que queremos uma perfeição em vida que é irreal. É irreal porque eu entendo que algumas batalhas vão lutar até o final da vida. Então, assim, o alegre Exatamente. ele vai ter essa batalha constante, assim como nós com a perfeição, eles vão lutar com a inconstância. Eu estava falando ontem, eu fiz um vídeo, mas não postei. Em frente a um templo do Testemunho de Jeová aqui, e falando que os secos, tanto os sensíveis quanto os ágeis, tinham tendência a serem santarrões e legalistas. Por quê? Porque eles já amam naturalmente uma estrutura. Então, tudo tem que ser certinho. E quando não é certinho como a gente está pensando, a gente mete, tipo assim, mete a chilapa. Já os úmidos não são assim. Já são mais leves, eles já não são muito Exatamente. tendenciosos ao legalismo. E eles ajudam muito a gente nisso, porque a gente é muito, né, tem que ser assim, se não for, é mais santo do que Deus, assim, me entenda. Quer pesar mais do que o próprio Deus, né? Exatamente. Nossa, isso é muito real. Eu lembro, assim, nas minhas ministrações, sabe, eu gosto mesmo de trazer isso, sabe? Parece que a gente, por exemplo, eu foco muito na questão da do pecado, de bater de frente contra o pecado, sabe? Tudo Da certinho. secura. Parece que o nosso olhar vai mais para o lado da justiça. É por causa da secura. Então, Eu me moldei muito à medida que eu fui estudando pessoas, porque a minha natureza era essa. Eu fui criada. Eu não fui criada. Eu cresci numa igreja onde os pastores, a maioria eram ágeis. Até hoje eu lido muito com ágeis. Então acaba que afia a nossa secura, né? Como se fosse um peso a mais para reforçar uma coisa que eu e você já temos, que é um senso de justiça muito forte. A gente quer as coisas certinhas porque a gente cobra de nós também. Só que é uma coisa que eu aprendo tanto com os alegres, seja mais leve, tá bom, não precisa. Tipo assim, a gente pesa muito numa coisa é, que eu acredito que os filhos alegres trazem para nós, essa questão de tipo, gente, ele já está lutando suas próprias batalhas e eu sou mais um peso na vida dele. Então eu acabo que me compadeço mais, eu acabo que me torno um pouco mais leve, as coisas não vão funcionar como eu estou achando que vai funcionar. Eu preciso de me desprender de uma estrutura, de um idealismo que eu mesmo criei na minha mente e quando isso não acontece eu me frustro, né? Então, Deus trabalha muito exatamente. assim mutuamente em nossas vidas. A gente ajuda ele, sem dúvida, não tô falando que isso não acontece, porque Deus ele é perfeito. Quando ele colocou as quatro forminhas do mundo, ele poderia ter munido a mim e a você da ideia de você poderia tornar-se ágil, poderia tornar-se alegre no final da vida, poderia tornar-se uma
um tranquilo, sendo que nisso não vai acontecer. Cada um vai morrer com a sua própria essência, nasce e morre. Porém, o que a gente pode fazer é aprender uns com os outros e se administrar mutuamente. A gente aprende muito, agora mudar a essência não muda, né? Aí ele Exatamente. fez isso para quê? Para que ele pudesse ser honrado. Porque se eu não dependo dele para me relacionar com outro, acaba que eu me sinto muito soberba. Eu me sinto muito autossuficiente. E ele não ia Exatamente. ser glorificado nisso, né? Então, eu meio que. É muito bom eu olhar para o outro e pensar assim: poxa, eu não tenho isso. E ele tem. Que belo. Eu preciso de você na minha vida. Eu chamo o alegre para minha vida. Me ensina a ser alegre, me ensina a ser mais leve. Eu sou muito pesada. Então eu trago muito eles assim, de modo geral, né, para perto. Eu observo e eu aprendo, que a gente aprende muito pela observação, né, Camila? É uma dádiva que a gente tem. De a gente não Sim, precisar, às vezes, passar pelaquela situação certinha, porque a gente só olhando já aprende. Eu já aprendi, precisa me exatamente. bater, não. É, né? Aí eu aprendo Exatamente. muito. Eu já fui muito rígida, muito legalista, porque eu cresci na igreja assim. Aí hoje eu noto que Deus tem me moldado a esse nível. Porque é muito ruim sofrer com a própria cobrança que os ágeis trazem para a nossa vida, porque eu tive muitos pastores ágeis, né? E onde eu vou, eu ando com pastores ágeis. Todo tipo, né? Mas assim, é Sim, incrível. Uma palavrinha maldita já é uma guerra, viu? Uma guerra, minha filha. Tipo assim. E aí eu aprendo como é bom ser leve também, que os tranquilos e os alegres trazem essa adaptabilidade, essa flexibilidade que a gente já não tem, né? A essa nossa estrutura. calmaria que a gente precisa, porque por mais que nossa sensibilidade, né? Nós pensamos muito antes de falar, né? Temos muito essa questão de ser frio, né? De ser sensível, Voltado. frio. Uhum. Mas nós, dentro de nós, parece um furacão, né? Parece Nós que judia, desse jeito. não é verdade? Tá Por fora é uma pesando assim. calmaria, mas por dentro nós precisamos dessa calmaria, né? Dos tranquilos, Isso. né? Essa Essa estabilidade que calmaria eles têm precisa interna, ser vista. É interna, verdade, eu concordo. porque Eu concordo. Concordo. porque dentro da nossa mente mesmo, né? Devido ao funcionamento de como o Senhor nos criou, Isso. é, se nós não temos equilíbrio, né? Buscarmos no Senhor esse equilíbrio, nós ruminamos demais pensamentos, tiramos conclusões, é, é, e também sempre buscar do Senhor a direção, né? O olhar dele, né? Como ele quer que nós venhamos ministrar, qual é o olhar do Senhor? Uma das orações que eu já fiz, né, ao Senhor, pedindo a ele para me dar, né, a visão dele, né, o olhar dele, para me olhar com os olhos dele, Eu porque faço essa oração para nós, também. né, é o que nós precisamos. É Pedir verdade. ao Senhor a mente de Cristo, né, a paz que excede o entendimento, né, essa paz Isso. interior que nós precisamos. É mesmo. Porque por mais que nós venhamos transparecer uma calmaria, nós não somos assim internamente, né? Nós não somos. Nem me fale. Todo dia a gente carrega. Tipo assim, ninguém lhes acrescenta mais peso, porque eles carregam o peso do mundo nas costas. A gente tem. Exatamente. Gente, desde Exatamente. pequena, assim, por isso que uma criança nem é bom repreender demais, uma sensível. Por isso que é bom conhecer as personalidades, porque você meio que adapta. Não precisa dar um grito do tamanho do universo no sensível, porque ele, com só um olhar, já é instrutivo para ele. Tudo marca, né, Camila? E a gente vai ficar ruminando aquilo. É justamente. Essa é a Exatamente. natureza A forma mesmo. de educar um sensível é totalmente diferente, né? Dos De outros, uma né? Das leve. outras Uhum. personalidades. É Isso. diferente. É como uma conversa, mostrando a ele, dando direção para ele do que é certo, do que é errado. Ele não precisa de gritos, ele não precisa de, sabe? Tem que ter cuidado com as palavras, porque ele guarda tudo, ele pode ficar adulto e carregar essa ferida de palavras que ele ouviu lá na infância, e isso, né, vai criando raízes dentro dele, e acaba que ele criando, assim, um olhar, né, distorcido do mundo inteiro, né, porque ele carrega esse peso dentro de si, né, de se Desse culpar, de jeito. se cobrar demais, né, então, Desse jeito. a educação, né, para um sensível tem que ter muito Diferente. cuidado, Tem muito né, bem cuidado. diferente, É muito bem bom diferente. conhecer, mulher, porque você entende como funciona. E você não pesa demais onde já tem um peso enorme. E acaba que em outros Exatamente, lugares você direciona. Tipo, o ágil também não é batendo de frente toda hora, mas é direcionando a força dele
E aí o tranquilo você tem que exigir um pouquinho mais, porque no caso dele, ele realmente precisa, e ele não vai ficar marcado como sensível. Botar ele para fazer escolhas, botar ele para fazer isso, Ensinar porque ele a ter constância, né? a ter Desde de constância, criança, a ter constância, a ter foco, ter a saber foco. parar, né? A saber dividir as coisas, tem tempo para tudo, né? Não é só diversão. Por Ao exemplo, o alegre. ágil, Uhum. ele quer controle, né? Desde a Hum, infância ele vai demonstrar é isso, né? infância. É Essa busca mesmo, por controle. é Então, a mesmo. educação é você dar controle para ele de forma sábia, Muito bom, muito bom. Gostei, gostei. Eu concordo. né? Tipo assim, finge que ele está no controle, mas quem está é você. Mas não precisa dizer que você está, nem sempre. Tá tipo assim, as guerras, porque eu vejo que os pais travam muita guerra com os ágeis por isso, com as crianças ágeis por isso. Porque fica ali medindo força. Não tem pra que medir força, usa a força dele a seu favor. É tipo assim, é que Sim, nem querer mudar a sim, direção das ondas do mar. É cansativo, não vai conseguir mudar a direção das ondas. Mas usa ela em seu favor e surfa, né? Surfa. Para você poder, então. Eu acho que lidar com os astros é muito isso, que eu vejo que muitos pais não sabem surfar na força deles, né? exatamente. Você E se dá, for de assim, frente, aí coloca as quebra a armas certas prancha, viu? nas mãos deles, né? Coloca É, as armas certas para eles usar com isso, sabedoria. é É, é, mesmo. eles têm esse tipo Ajuda a de modular a controle. fala, que eles não sentem que estão falando com Exatamente, tanta porque as força. palavras Eles não. constroem. E é um cuidado que nós temos que ter justamente com isso, né? Porque a maioria das famílias, né? Pais que não têm muita sabedoria, maturidade, destrói seus filhos desde pequeno, né? Com palavras, por não saber lidar, né? É Com, mesmo, é né? mesmo. Com a personalidade daquela criança. E aí, aonde vem palavras que machucam, né? Entra ali no ágil a ira, né? A ira, ele quer bater de frente, né? Ele quer ter o controle, mas não é assim que educa. É você dar o controle para ele, mas de forma sábia, né? Isso, Ensinando. isso, isso. Desse jeitinho, meu filho. É bom demais, né? Conhecer, faz total diferença. E Muito, quantas famílias, né, doentes, quantos lares destruídos, né? Tudo isso desde a infância, né? Devido a pais que não tiveram, né, uma educação, que não tiveram também um crescimento saudável. E aí isso vai passando, né? Mas nós somos o quê? Espelhos dos nossos filhos, né? E eu acho tão interessante a minha filha, por exemplo, ela se espelha, eu percebo que ela se espelha em mim. que bom, Eu isso é tenho, assim, bom. um pouco mais de dureza. A minha mãe, como é alegre, sabe? E também vó. Mas, assim, eu percebo que ela se espelha um pouco em mim. Ela Isso é quer bom, usar ela as te coisas que eu admira. uso. Hum, Exatamente, quer usar o que eu uso. que legal. Assim, por mais que ela é alegre, né? E já tem essa comunicação, né? Por ser comunicativa de nascimento mesmo de vez, mas ela já teve que lidar com a timidez por diversas vezes. E aí eu venho com palavras, né? Eu sempre falo, você é capaz, você sabe fazer isso, né? Isso não precisa ter medo. Eu Isso. queria ter sido ensinada dessa forma, dessa maneira, né? Quando criança, porque eu já Sim. cresci com uma timidez extrema, sabe? Acredito. Uma timidez, o medo de se expor. E Uhum. hoje, ministerialmente, assim, no meu ministério, né, com o Senhor, me prejudicou bastante. Hoje eu tenho tentado Acredito. lidar com isso. Mas, Acredito. assim, a minha filha eu já tento ensiná-la dessa maneira. Você é capaz, você sabe o que você está fazendo, né? E você Aham. sabe fazer, né, com excelência. Então, eu tento ensiná-la dessa forma, para não Perfeito. deixar. Porque a minha Perfeito. mãe, por ela ser alegre e ser comunicativa, mas ela também tem esse lado, esse medo de se expor. E aí eu já volto, né, lá no passado e começo assim às vezes refletir. Isso foi na infância, né? Porque o natural É. dos alegres não é ser assim. Eles Isso. são comunicativos, né? De natural mesmo. Isso. Isso. E essa timidez extrema de se fechar para o mundo não é natural deles. Então eu já Uhum. começo a refletir, né, sobre a infância dela, sobre como foi o crescimento Isso. dela, que isso marcou ela de alguma forma. Exato. Com certeza. Timidez, qualquer uma das personalidades pode desenvolver, embora que os frios tenham mais propensão.
Mas timidez tem a ver com crença, já é uma questão do coração mesmo. Já é uma questão de que, tipo, a Sim, gente precisa entender o porquê que eu tô tendo medo, né? E a gente tem medo, a timidez vem por medo de exposição. E os frios têm mais essa tendência, os quentes já são mais da ação. Porém, todo mundo tem algum tipo de medo ali que quer controlar, da opinião alheia, embora que os quentes, de modo geral, não ligam muito com a opinião alheia. Mas para você ver como a infância marca, né? Então, o que é a sua propensão, até de bom na sua personalidade, que é não ter isso, mas da maneira como foi criado, o que foi que aconteceu ali, que gerou esse tipo de crença, e que a pessoa acabou acreditando, criança, adolescente, não sei, influencia, né? Influencia na maneira de você. Aí você vê o ser influencia. humano. O ser humano tem toda uma completude do ser para você tratar, né? Tem a questão da sua inclinação, a sua própria identidade. Porque, assim, a gente entende que essa essência que a gente está estudando aqui é uma identidade escolhida pelo Senhor. Então, já está muito intrínseca, ligada ao nosso propósito. Então, já tem todo um caminho traçado para nós, graças a Deus, não é uma rota de 50 caminhos. Não, tem um caminho bem certinho. Você pode estudar, vai dar certo. Mas aí tem um coração, Exatamente. tem umas crenças pra gente trabalhar ali, tá surgindo, inclusive, por exemplo, crenças do Alegre, né? De que, tipo, tem que agradar todo mundo. Não necessariamente. Você vai precisar se posicionar em alguns momentos. Aí, crenças, cada um tem crenças, né? Crenças que são muito intrínsecas à personalidade do Age, de que ele precisa estar no controle sempre. Deus vai trabalhar nessa área na sua vida, viu? Não tenha nem medo, já que Exatamente. sabe que é forte para ti, ele vai estar toda hora tirando o controle da tua mão também. Então, eu quero já começar a treinar isso na sua vida, embora que eu sei que é uma coisa muito intrínseca a você, eu sei que é algo que você vai poder. É necessidade sua para que você também. É como se fossem dois lados da mesma moeda, depende só do administrar. Não é que é ruim, é que dependendo da quantidade, sim, torna-se ruim. É tipo a intensidade, a medida, é o administrar, mas são dois lados de uma mesma moeda que é bom. O controle foi algo que o Senhor concedeu para ele obter resultados, né? Que é bom. Porém, se for demais, ele torna-se dominador. E Pedro fala sobre isso para o pastor não ser dominador do rebanho de Deus, porque ele tem um sumo pastor para prestar contas. Você não faz o que você quer. Você precisa saber que você vai prestar contas para Deus. De como você está lidando com as pessoas, cuidar para não usar essa força ao invés de funcionar, oprimir. Passar por cima também, né? Porque o ágil ele é muito bom nisso. De, tipo, na pressa, ele passa por cima. Às vezes sem querer, às vezes também sendo insensível mesmo e não querendo avaliar as coisas de maneira mais detalhada, como o sensível geralmente faz. Então, todos nós temos fraquezas muito intrínsecas à personalidade que geram crenças que a gente vai precisar trabalhando ali. Então, aí tem a essência, tem o coração, tem o próprio corpo humano, né, que precisa ser cuidado, porque se não cuida bem desse corpo, também traz problemas no cérebro, né? Uma alimentação fraca em minerais, em tudo que a gente precisa, nutrientes, né? Vai trazer fraquezas também mentais. Mas a pessoa não consegue nem raciocinar e não é problema espiritual, não é nada, é porque ele não comeu mesmo. Tipo assim, falta de fé, né? Eu tô com anemia. E eu noto assim que a concentração, a capacidade de aprofundar que a gente geralmente tem já é afetada naturalmente, porque existe algo no meu corpo que é biológico que eu estou lutando, né? Então, o ser humano tem toda uma complexidade que você precisa estar atento a si mesmo, ao outro, quem é pai, quem é mãe, né? É tão incrível isso poder estudar e aprender. Pois família foi Exatamente. E eu muito bom percebo aprender contigo, sim. no ágil, né, que o que o Senhor quer é a dependência deles, né? Que é algo difícil para eles. É a dependência, depender. E Demais. os Deus do sensíveis céu. é a questão da confiança, confiar, entregar, né? Lançar sobre ele o fardo, né? Lançar sobre o Senhor as preocupações, né? Que Mesmo, nós temos internamente. mesmo, mesmo. Muito bom. Excelente suas considerações. Muito bom conversar com você. E aprender mais e poder ver como Deus está trabalhando em várias vidas ao redor do mundo, ao redor do Brasil. E você vê quando você se conhece, olha só o discernimento que a Camila está tendo e continua buscando para poder ser uma bênção na vida do Sim, seu marido, para sim, adequar os pontos fortes dela, para que também não seja um peso para os seus, tanto marido quanto filha, quanto mãe. Ela tem três alegres na vida dela, viu? É mãe, marido
E filho, tá cercada. Deus tem um propósito com isso. É, Sim, e sim. você vê o discernimento dela, né? Olha só como ela tem conhecimento. Aí veja, você quer cair de paraquedas no casamento sem conhecer nada, não conhece você, não conhece seu marido, aí vem o menino, aí vem o outro. Menina, pensa numa confusão, viu? Diga nada. A Torre de Babel está instalada. É uma batalha, né, no lar. Nossa, é uma batalha. E também quantos Já casamentos são administrar destruídos também por essa falta de tudo. conhecimento, né? De entender É por isso que eu o que o entrei, minha outro filha, nessa. sente, né? É por Poder isso que eu entrei compreender. nessa. Porque no nosso meio não é falado essas diferenças, não é. Então, eu entrei, eu recebo pancadas, tá? Não tô nem aí, pode bater à vontade, mas eu sei que eu tô no caminho certo. Porque é muito assim, é muito tudo no nosso meio, de modo geral, conservadorismo cristão, é muito assim. Ou é pecado ou não é pecado. Não existe o estudar, a maneira de funcionar, eles querem renegar tudo isso, né? Sendo que existe em nós a natureza humana que precisa sim ser compreendida. Sim, Inclusive, melhora 100% a espiritualidade, viu? Até a mudança é eficiente a longo prazo. Porque ela exatamente. é honesta, ela não é uma maquiagem. Eu estou na igreja, as pessoas são assim, na igreja é uma coisa. Em casa, o pai, a mãe, os filhos sabem quem são. Então acaba que a pessoa cria a personalidade ali, mas é uma personalidade de máscara mesmo, não é um trabalhar real na sua vida. Então eu não quero fazer parte desse grupo. Eu quero realidade, eu quero vida com vida. Eu sou assim mesmo, eu tenho essa dificuldade, eu funciono assim. Ore por mim, minha irmã, ore por mim, que eu tenho essas batalhas. Eu vou contar para você como é que eu Verdade. funciono. Então é muito gostoso esse ambiente de poder ser honesto. E o Senhor é muito mais glorificado, porque essa essência eu não escolhi, Camila não escolheu. Quem escolheu foi o Senhor. Só que foi afetado pelo pecado. Minha responsabilidade é potencializar os pontos fortes que eu tenho, porque eu sou imagem do Senhor, e trabalhar os fracos. Mas não é eu mudar a minha essência. Não vou ser uma outra pessoa quando eu me converto. Paulo não se tornou outra pessoa, não. Era a mesma, viu? A mesminha. Só que ele passou a administrar melhor a intensidade dele. Mas você vê a luta o tempo todo, ele sendo um quente. Né? Ele estava lá em frente aos reis, a gripe lá. Teve um momento que alguém deu um bufete nele. Ele deu uma, como quente. Aí alguém disse, ele é sacerdote. Ah, desculpa, que eu não sabia que podia falar assim. Não sabia que ele era sacerdote. É tipo assim, a luta o tempo todo ele era um quente. Ele disse que ele olhava assim, disse que ele fitou para um tal de Elimas, o mágico, fitou o olhar e disse: Ô filho do diabo, tu não vai deixar de perverter os santos caminhos do Senhor, não? É tipo assim, a essência não mudou, ele só passou a administrar melhor e ser usado como Está ali, né, canal dentro dele. Está dentro. ali dentro Ele era, dele, sabe? inclusive, Ferver o fogo. isso, inclusive, Camila, a personalidade de Paulo eu entendo assim, que Deus ele é tão soberano que ele já nos capacitou previamente da personalidade que ele escolheu de uma parte dele, e ele vai usando isso ao longo da história. Ele vai subir para o palco do que ele tem como protagonista, a pessoa que melhor se adequa a esse momento. E Paulo era a melhor pessoa para se adequar a esse momento de falar aos gentios. Por quê? Se fosse Pedro e dar certo, não. Pedro não seria essa pessoa ideal, sabe por quê? Porque Pedro ele gosta de agradar pessoas. Ele estava com os gentios quando os judeus apareceu, ele então começou a se afastar. Então essa é a natureza de Pedro, porque Deus fez para ser ligado. Mas Paulo iria sofrer muito por poder pregar o evangelho aos gentios e não somente isso, pregar um evangelho que seria o seguinte: você é salvo unicamente pela salvação, pelo que Cristo fez. Paulo foi muito perseguido, ele seria a melhor pessoa para aguentar, ó, pancada. O perseguidor tornou-se o quê? Perseguido. Só mudou a Perseguido. faceta. Mas a personalidade era Exatamente. ideal, minha filha. Era paredão. Deus queria paredão Era mesmo. exatamente aquilo que Deus queria para ele, né? Não tem jeito. Quando Deus tem um propósito, e ele Isso. justamente usa aquilo que nós temos em nós, né? Isso. Porque E, foi e dado o- por ele. Não exatamente, veio esse do fogo, acaso. né, que o fazia, esse fogo que havia dentro dele, né, que o fazia ser Isso. impossível, né? Foi Isso. rendido Não, ao esse quê? fogo foi dado por Rendido para a Deus. Essa vontade de escritura Deus. é boa. Esse fogo, né? O Senhor fez voltar para o quê? Para o propósito de Deus, né? O propósito dele, né? Para avançar, né? Para conquistar, porque eles têm isso, né? Os Isso. ágeis, eles têm Isso. essa sede de conquista, eles vão até o Isso. fim, né? E acho tão bonito Vão. quando ele diz, né? Mesmo disse. Terminei a carreira, guardei a fé, né? Combati o bom combate, né? É muito Isso. lindo, Ele mesmo porque essa figura de
de Ele atletismo, né? Ele mostra ama essa figura de realmente o que ele o que ele estava ali para fazer, né? O que o Senhor chamou para isso, fazer, ele fez até o fim. exatamente. E ele também fala, né, que ele trabalhou mais do que os outros apóstolos. Você vê assim como é a essência dele, porque eles são realmente eles vão procurar ser o melhor. Ele não era o pior perseguidor, não entrava na casa e arrastava, puxava pelos cabelos. Ele era temido, tanto que é, Ananias, não queria ir lá. Não. Senhor, eu tenho escutado falar desse homem, esse homem é perigoso. Aí o Senhor disse, não, vai lá que esse é um vaso útil. É esse perigoso que eu quero usar mesmo para ser perigoso para os fariseus. Sim, Porque o que esse homem vai exatamente. aguentar não é pouca, não. Não é pouca coisa, não, que Paulo aguentou, não, né, mulher? Que não tinha Exatamente. como ser outra pessoa. Um sensível, imagina um sensível. Eu não sei se eu acredito assim, pelo que me conheço, eu não suportaria Isso, passar pelo que ele isso, passou. Sabe, a isso. nossa Nesse sensibilidade momento da nos história, levaria né, o quê? Paulo? Né? Talvez murmurações, né? Isso. Não Questionamentos, é. o porquê, essa, É. né, esse Não, sentimento não ia de dar muito certo, não. Eu acho até que Deus não ia dar rompeu Paulo e Barnabé. Você me fez pensar numa coisa agora. Porque Barnabé, na minha cabeça, ele é sensível, né? A maneira como eu enxergo ele. Mas é, alguém pode discordar de mim ao estudar. Eu estou estudando a personalidade dele. Mas eu acho que até foi bom para Barnabé romper. Eles romperam, né? E ali é perceptível a natureza de Paulo, tipo, pau é pau, pedra é pedra. Não deu certo, rompeu, então, como todo ágil, né? Aí disse, nunca mais se ouviu falar de Paulo e Barnabé. Escuta-se falar de Paulo e Marcos, que foi o motivo da discussão, mas não se escuta mais falar de Paulo e Barnabé. Isso para mim é um indício muito forte que Barnabé, fora tudo que eu estudo sobre ele, que ele era assim, que ele era filho da consolação, ele era aquela pessoa que ajudava, muito generoso, foi atrás de Paulo, né? Enfim. Mas para mim, eu pensei, Deus rompeu essa amizade, Deus permitiu, porque são naturezas que é fácil romper, o ágil e o sensível, que são secos, né? Mas eu acredito que talvez fosse melhor para Barnabé mesmo, porque Paulo ia passar por muitas coisas que Barnabé ia no mesmo barco, viu? E o Senhor sabia o que Barnabé ia aguentar. Paulo é chibatada, é tipo assim. E a gente vê que com Barnabé foi até certo ponto, mas não chegou a esse ponto. A gente não sabe muito da história, mas assim, a gente sabe que a gente é sensível, né, Camila? Então a gente, pouquinha coisa, a gente sofre muito. Então o Senhor sabe o que a gente aguenta. Paulo aguenta chibatada mesmo. A gente só, minha filha, só um carão já é talvez sofrimento só um assim, tranquilo para andar com ele, né? Para só um tranquilo, porque afrontar. eu me lembro de Timóteo, né? Que era um jovem e ali o Paulo, né? O aconselhava e até Isso, falava coisas boas a respeito dele, né? Porque isso, Timóteo foi um exemplo isso, de jovem, né? Pastor muito muito isso, novo isso. e temia o Senhor. E a Bíblia nos fala, né, a respeito de e Paulo amava Timóteo, né? Era como se ele fosse o filho na fé Isso. dele. Então, eu Silas acredito que também. um tranquilo daria Ele certo. dá. É possível. Interessante que lá na frente ele fala, manda chamar Marcos, que agora é útil, ou seja, antes era inútil. Eles são muito justiceiros, né? Para mim, eu tô vendo Paulo dizendo assim, ele abandonou a gente, não faz. E o texto fala sobre isso, né? Que ele não, disse que não era justo que ele viesse mais uma vez, já que ele abandonou. Ou seja, é muita mentalidade do ágil. Você abandonou, pois pronto. Não tem por que merecer esse fruto de conosco agora. Vá fazer outra coisa. É muito assim, justiceiro, né? E Tem Barnabé, uma por ser. amiga, É, uma amiga Barnabé, por assim, ser bem justiceiro. quente. Como é? Eu tenho uma amiga ágil, bem quente, Ah, sabe? Então, para ela é assim mesmo. Pau é pau, eu- pedra é pedra, tem pau que é ser pau, daquele pedra é jeito. Se pedra. não for daquele jeito, não funciona. Assim, É se isso. fizer isso aqui, ó, de errado, já quebrou a confiança. Tem muito essa também, essa questão, essa Eu que o cobrança. diga. Eu que o diga. Desse jeito. Nós somos muito parecidos, só que acaba que a gente se afasta sem dizer nada. Eles já vão pra cima que nem gavião e já corta Eles logo. externam, E né, o que estão reposicionam. sentindo. E nós não. Nós nos afastamos, guardando dentro de nós, né, remoendo aquilo, mas A eles não, pessoa eles nem sabe o que externam. aconteceu. Tipo isso. São duas Isso naturezas mesmo. que a gente
a gente tem essa marcação forte, a gente reposiciona, a gente é muito justiceiro também, só que a gente é mais passivo nesse processo e eles são mais ativos, eles são mais brutos por causa da quintura, né? A gente é a versão deles fria, a versão interna. Então a gente vai Exatamente. se afastando, fica meio emburrado, vira as costas. É tipo isso, assim, mas não fala. Eles já vão logo pra cima e diz logo o que aconteceu. O bom é isso, né? O bom de criar filhos assim é Sim, que você sabe logo o só que que o problema aconteceu. tá nessa sinceridade, né, excessiva, que Às acaba vezes machuca, né? machucando, né, acaba dizendo palavras que não deviam dizer, né. Sim, Esse é a é luta onde todo temos que acho. ter equilíbrio, né, buscar o domínio próprio, não tem jeito, É. né. Ao mesmo tempo que eu penso que Tantos Deus vai anos usar as palavras duras que eles têm, porque como eles espelham essa ira do Senhor, o que que é a ira? A ira é uma energia para resolver o problema. Deus ele se ira e não peca. Se ira fosse por si só pecado, Deus ele pecava. Então Deus ele resolve o sim, problema sem pecar. Porém, o ágil, a tendência é resolver pecando. Por quê? Porque é intenso. Só que ainda assim, explode, eu né, penso, explode. explode. É. Só que E ainda assim, a palavra do Senhor sempre fala que ele é martelo que esmiuça a pedra. E o ágil, as palavras dele é como espada nas mãos do Senhor. Teve o primeiro vídeo que eu soltei sobre esse assunto, eu falei sobre sobre Nicolas. As palavras de Nicolas são como espadas nas mãos do Senhor. E a palavra, ela é essa espada. Ela divide opiniões, ela chega e corta. Só que a gente sabe que o ágil, cada vez mais bem lapidado, ele corta como foi o alvo, como Deus fez ele como espada, e de uma maneira que traga glória a Deus. Não sei se vai agradar a pessoa, não, não sei. Mas se pelo menos vai trazer glória ao Senhor, edificação para o outro, mas nem sempre vai agradar. Me entenda, é diferente de edificar e agradar. Porque agradar tem a ver com as minhas preferências. E o edificar é o que eu preciso. Deu para entender a diferença? Então, na minha vida, eu sei que Deus usou alguns ágeis, imaturos ou não, para me impulsionar. E eu sei que eles têm esse lugar no mundo, de que eles foram trazidos pelo Senhor, em vários contextos, que eles estão espalhados por todo lugar, né? Para cumprir a imagem de Deus. Então, eles são o fogo purificador da parte do Senhor. Então, sempre passando e purificando. Destruindo também, né? Mas purificando também. trazendo essa justiça, né, de Deus. Tipo isso. Só Sangue que, nos assim, olhos, os sangue nos olhos. sensíveis, eles também têm essa busca por justiça. Tem, só que é É, mais fácil. Agora, quando a gente sim, se levanta, meu amigo, pode deixar que a gente vai brigar com classe, porque a gente já refletiu, já se levantou através da causa e vai. É tipo o Incrível Hulk. sim, Incrível Hulk não, chega, não vem pra cá, não, não vem pra cá, não, não vem pra cá, não. Mas quando ele vai pra cima, o Incrível Hulk é o Incrível Hulk. É tipo isso. exatamente, exatamente, Você vê esse Moisés, né? Moisés matou um homem, né? E Moisés era sensível. E ele matou uma pessoa, porque o exatamente. senso de justiça é muito elevado. Mas também fugiu Sim. logo em seguida. Fugiu logo em seguida. O Ele não fugir de enfrentou, Jonas é né? outro. Jamais. É, como é? Ele jamais enfrentaria, né? Não, Ele eu só pensei agiu que ali, eu não né? aguentava mais, não aguentava mais ver meu povo sofrendo. Mas não é porque eu sou uma Sim, pessoa sim. muito, né? Mas ele devia estar sofrendo muito. Tanto que ele tornou-se o libertador, né? Interessante, 40 anos depois. Ele foi aquele libertador do povo do Egito. Ele devia ter um Sim. desejo ali, ele devia ver o povo dele sofrendo. Talvez sonhos aconteciam na infância dele, dele sentir esse desejo, mas nunca ele imaginava que um dia realmente isso iria acontecer. Tanto que ele fugiu do Egito, passou 40 anos, né, no deserto, no anonimato, mas é você mesmo que eu estou querendo usar. Não é à toa a sua história, né? O menininho que foi salvo de ser morto, né, pelos Aham. egípcios, foi criado pela filha de Faraó. Ah, que história interessante, né? Quantas Como Deus feridas, né? traz. Quantas, né? A história dele traz feridas. A gente vê, né? As marcas que ele carrega, então, É para sim. ele, né? E ele demonstra que não é Voltar no insegurança Egito. também, Isso. O tempo todo Moisés está voltar, buscando segurança. O tempo todo. É uma coisa incrível. sim, Voltar para o Egito, onde eu saí, fugido. Não, é não, verdade. Senhor. Mas era justamente o que Deus tinha para ele. É interessante que nossas histórias elas se conectam e o Senhor tem uma Sim. maneira de trabalhar e um senso de humor sem igual, sem igual. Parece que tipo assim, tem muitos, parece que a vida ela é como uma roda gigante que ela se espelha. Eu não sei
como eu tenho muito déjà vu na minha própria vida, não sei você, mas eu já passei Sim, por isso, outra faceta, e a gente vai se enxergando, eu me né? É bem recordo. interessante. Exatamente, eu tenho muito isso. Situações me lembram, assim, aí, né, esse déjà vu constantemente. É incrível. Pois é, Camila, pois foi um prazer, querida, falar contigo. É muito bom aprender com você. Eu espero que a gente possa ter outros momentos aqui também para a gente continuar Ah, com conversando e aprender. certeza. Muito bom. Aprendi Deus muito com abençoe o seu você, dia. Oh, coisa muito boa. Eu aprendi muito com sábia. você também. Aprendi muito contigo também. Que bom, excelente. Que foi essa Prazer troca e essa estar troca aqui, possa abençoar outras pessoas, né? Que vão ouvir. sim, com certeza. Né, entender que nós temos as nossas indiferenças, né, diferenças, pontos fortes e fracos, mas Deus nos escolheu, né? Então, se Ele nos escolheu, Ele nos molda, nos capacita, Isso, enfim, isso, né? Seja isso, você. isso. Não, não queira ser outra pessoa, né? Porque cada pessoa tem seus defeitos. Porque eu Exato. já E outra, quis ser outra pessoa, eu já me acredito. espelhei muito, como eu até mencionei aqui nos Alegres, tá? Mas eles têm, né, os pontos fortes deles, mas eu percebo que não tem a sensibilidade que eu tenho, né? Essa Sim, riqueza de detalhes que nós sim, temos. sim, Então, fez eu reconhecer o meu valor. Então, você tem valor, você é especial para o Senhor, né? Tem um sim. propósito divino, não é em vão, né? A sua vida aqui, com as suas Isso, indiferenças, busque do Senhor, né? Os frutos do Espírito, o equilíbrio, né? Ser amém. moldado pelo Senhor, porque só Amém. Ele pode nos transformar. Com a nossa Isso, própria força, nós não conseguimos, né? perfeito. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos capacitar, de nos transformar de dentro para fora, de nos ajudar, né, os ágeis a controlar os impulsos, a sua energia. É isso mesmo, E nós, né, sensíveis, né, e tantos tranquilos, alegres, o Senhor, ele tem esse poder, né? Ele quer nos moldar, né? com certeza. E foi muito prazeroso, muito alegre para mim estar aqui. Muito Igualmente, obrigada Camila. pelo convite, Giza. Chamar de Giza, tá? Tem uma Olha aí, amiga que coisa me boa. chama de Gisele, eu costumo chamar É, tem muitos nomes que dão para Giza. Gisele, né? Giza, Gisele, Giza, aliás. Gi, Enfim, fala só muito Gi. obrigada, tá? Eu agradeço também, querida. E como só para terminar, como você falou, uma coisa que eu gosto muito de notar, como eu trabalho essa questão da personalidade visando o Senhor, é o seguinte: você tem dignidade por ser a imagem do Senhor, então você precisa observar isso. Esse valor que ela está falando é justamente isso. Essa identidade que você recebeu do Senhor, você espelha uma parte dele, então confere a você dignidade. A sua responsabilidade é se conhecer para potencializar os pontos fortes, trabalhar os fracos. Mas você não é só fraqueza. Você também não é só ponto forte. Por quê? Porque essa imagem foi afetada pelo pecado. Mas você tem pontos fortes sim, porque você é a imagem do Senhor. É algo meio que natural seu. Porém, às vezes no mesmo ponto forte tem um fraco porque foi afetado pelo pecado, como ela falou, a gente tem dificuldade de se administrar. Mas até um ponto bom. Sensibilidade é bom. Mas a gente sabe que a gente tem dificuldade de administrar essa sensibilidade. E aí traz um peso muito grande, né, Sim, Camila? Então, tudo que é bom pode ser ruim, depende de como administrar. E o pecado ele tem esse poder de tipo, comer é bom, mas ser guloso é pecado. Fazer sexo deve ser maravilhoso. Eu não tenho experiência, mas deve ser bom. Porém, tudo que é demais, em demasia, aquilo que te controla, torna-se o teu Deus, né? Então já é um outro aspecto. Mas a ideia é se administrar na força que Deus supre, entendendo que o Senhor vai te exatamente. usar para a glória dele. Pois foi ótimo conversar contigo. Eu espero que a gente possa ter outros momentos. Assim, com Até, certeza. até mais, Camila. Até Tenha um bom mais. dia Deus na presença abençoe. do Um ótimo Senhor. dia também para você e para todos que nos acompanham também. Verdade, Deus para todos que nos abençoe. acompanham. Até mais. Tchau, tchau.